Olá, boa noite, graças e paz, bom dia, boa tarde, eu sou o pastor Sérgio, estamos aqui novamente com o nosso Papo Família, dando sequência à nossa conversa sobre o tema família e as suas nuances, né, as suas características. Falamos sobre o papel dos filhos no último vídeo. E hoje nós vamos falar sobre algo que tem afetado bastante as famílias, né? A gente percebe que ah, há na família muitas desavenças, né? Muitos problemas e a gente não sabe, ou às vezes sabe, mas não percebe que isso tem sido frequente e, e geralmente envolve todos os membros, os pais, os filhos, os cônjuges, né? Os irmãos, e a gente fica triste com esses acontecimentos e às vezes a gente fica perguntando o porquê dessas coisas, né? E hoje eu queria conversar sobre o causador, aquilo que causa, aquilo que proporciona essas dificuldades nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, no nosso casamento. E isso se chama pecado. Pecado? Sim, pecado. Mas pecado existe? A nossa cultura hoje não entende assim, né? O mundo não entende dessa forma. Infelizmente, a visão odierna, a visão atual, motivado pelo relativismo, pela pós-modernidade, tem desconstruído essa palavra, e essa palavra que não é bonita, né? Mas que, quando não tratada e não entendida, é o motivo pelo qual muitas desavenças, muitos problemas acontecem nos relacionamentos interpessoais e também no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente, dando sequência, né, lá no livro de Gênesis, a gente volta para o livro de Gênesis, capítulo 3, a gente toma conhecimento da forma como o pecado entrou no mundo, né? A gente lembra que o primeiro casal, vivia em paz, em harmonia, tinha comunhão com Deus, né? E essa é referência para todo casamento, para toda a família, essa harmonia, essa pacificação, essa felicidade, esse relacionamento feliz. Mas a gente vê, se a gente perceber e ler no capítulo 3, quando a gente entende que essa comunhão ela é interrompida devido à entrada do pecado, então começam a surgir sentimentos negativos, atritos nos relacionamentos, culpa, vergonha, e isso afeta aquela harmonia, ou afetou e afeta a harmonia nos relacionamentos. Então isso é importante, eu queria conversar sobre isso hoje, né? A gente percebe, lendo lá em Gênesis 3, que a gente vê que o casal ele vivia um relacionamento com Deus harmônico e entre si. E eles estavam nus, não se envergonhavam, né? Havia uma comunhão saudável entre eles. Mas o pecado entra, né? A serpente fala com a mulher. Deus havia dado uma ordem para o homem então, eu creio que ele deva ter transmitido para sua esposa essa ordem, que ele poderia fazer todas as coisas, mas havia uma determinada coisa que ele não poderia fazer, que era comer da árvore que dava entendimento, do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, que simboliza o pecado e que simboliza o diabo, ela vem e induz a esposa, a Eva, né? A mulher, e ela come
dá a seu marido, ele come. É interessante que o versículo fala que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, vejam o que diz aqui. O pecado à primeira vista, né, isso é uma característica que está nesse versículo, e é uma coisa que se perpetua nos nossos dias, e sempre foi assim e será. Ele, de certa forma, o pecado ele é bom, agradável e desejável. Percebe? A mulher disse que era bom, agradável aos olhos, né? E desejou ter conhecimento do bem e do mal, então ela comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. A partir daí, dessa desobediência, começou, o homem entendeu que ele havia pecado, e os seus olhos realmente foram abertos, né? E eles viram que estavam nus e se envergonharam. Então houve ali uma culpa, houve um reconhecimento de algo que eles tinham feito que não estava de acordo com aquilo que Deus havia recomendado para aquele casal. E a culpa, ela pode ter consequência imediata. E foi isso que aconteceu. Agora, falar em pecado e falar em culpa nos nossos dias é bastante controverso. Eu estava verificando e pesquisando sobre o tema e encontrei um livro de John MacArthur, um livro que ele fala Sociedade Sem Pecado. Tem um trecho que ele diz assim: nossa cultura declarou guerra contra o pecado. A nossa cultura declarou guerra contra a culpa, perdão. O próprio conceito é considerado medieval, obsoleto e inócuo. Geralmente, aqueles que têm problemas com sentimentos de culpa recorrem a um terapeuta, cuja tarefa é melhorar a autoimagem desse paciente. Ninguém, afinal de contas, deve sentir-se culpado. Esse é o ensino deles. A culpa não conduz à dignidade nem à autoestima. A sociedade encoraja o pecado, mas não tolera a culpa produzida por ele. Ou seja, a sociedade encoraja, incentiva o pecado, mas não tolera a culpa produzida por ele. E pecado produz um sentimento de culpa, vergonha. E exatamente isso que eu queria conversar com vocês, né? O sentimento de culpa foi estendido, foi extinguido, o pecado foi banido, o que era tido como pecado hoje é considerado como uma opção de vida, né? E as pessoas passaram a ser vítimas. E vítimas não são o quê? Responsáveis pelo que fazem. Na verdade, elas sofrem consequências, são vítimas. Elas são irresponsáveis. E foi isso que aconteceu. Quando Deus veio conversar com um casal, que havia uma comunhão, uma harmonia entre Deus e o casal, Deus procurou para Adão e disse: Adão, onde estás? E Adão disse: eu vi que estava nu, tive vergonha e me escondi. E Deus disse: por que você estava nu? Quem foi que te disse que você estava nu? Aí ele vai e se vitima. Diz o seguinte: a mulher que tu me deste comeu do fruto que não era para comer, da ordem que o Senhor havia me dado, e eu comi. E a mulher pergunta para o homem: por que você fez isso? A mulher diz: se vitima. Fala: a serpente me enganou. Percebe? Então, essa vitimização e essa não assunção das responsabilidades, do reconhecimento do erro, parte daí. E a humanidade herda esse gene do pecado. E nós herdamos, isso afeta o nosso relacionamento interpessoal, afeta o nosso relacionamento com Deus, porque a comunhão com Deus ele foi quebrada. E afeta também nas nossas famílias. Então, embora haja essa orientação da sociedade moderna quanto à não assunção da responsabilidade do erro, né? De sempre responsabilizar alguém, de não assumir a culpa,
né? Isso tem causado danos, né, nos relacionamentos. E nós precisamos, irmãos, entender que as consequências desses erros de pecados, eles virão. Isso aconteceu lá no início, né? A mulher teve a consequência. Deus não foi um Deus carrasco, mas ele é um Deus justo e santo. Ele não coaduna com erro, com a dificuldade. E ele então fala para a mulher: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Veja que Deus, a mulher já sentiria dores, mas Deus vai multiplicar essas dores. A mulher vai falar ainda: o teu desejo será para o teu marido, né? Esse para teu marido dá a ideia de que ele continuará sendo o seu líder, ou outro entendimento, o seu desejo será contra o desejo do seu marido. Então aí haverá sempre um problema de atrito, né? Para o homem, Deus disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, então Adão deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de obedecer à voz de Deus, deu ouvido à sua esposa, se sujeitou a ela. E eu quero dizer uma coisa aqui: não é pecado e errado a gente ouvir as nossas esposas, os homens, né? Mas o propósito de Deus é que o marido seja o líder da família. Então ele vai dizer o seguinte: olha, no suor do teu rosto comerás do teu pão. A terra vai produzir dificuldades, você vai ter que lidar com abrolhos, com ervas daninhas, o seu trabalho vai ser exaustivo, maldita é a terra por sua causa. Então veja bem, o trabalho não é um castigo de Deus, tá? O trabalho não é um castigo por causa do pecado, porque Adão já trabalhava antes, Deus trabalha até hoje, mas a dificuldade do trabalho para se produzir, isso sim, é a disciplina que Deus aplica. E ele diz o seguinte: ele até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Deus disse que todos os dias ele vai produzir, vai ter dificuldade, vai ser no suor, com luta, com dificuldade, e até que você volte à terra. Então Deus traz o homem à sua realidade. Ele mostra: você veio do pó e você é pó, né? E o homem tinha que lidar com aquilo ali diariamente. Nós temos que lidar com isso diariamente, reconhecendo que nós somos falhos. É isso que Deus quer dizer para Adão: você é frágil, é falho. Mas da mesma forma como Deus ele aplica a sua disciplina e mostra para aquele casal a disciplina da desobediência produzida pelo pecado, ele também dá nesse contexto a esperança. Ele dá a saída, né? A Bíblia fala em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o casal que estava envergonhados, com medo, foram expulsos daquela relacionamento, da presença de Deus. Eles sabiam da gravidade que tinham feito, tanto que eles coseram para si parreiras, né? Roupas com parreiras, frágeis, débeis, e Deus providencia roupas com peles de animais, e segundo alguns comentaristas, já seria uma tipificação, porque um animal que não cometeu pecado, né, inocente, foi sacrificado para que a sua pele pudesse cobrir a nudez, a vergonha que era produzida por aquele casal. E Deus então já dá uma demonstração da sua graça, dizendo para aquele casal: olha, existe uma saída, há esperança, né, para a dificuldade do pecado que vocês cometeram. Então, o que eu quero dizer, eu queria conversar com você nessa noite, é exatamente isso. Nós somos pecadores. Eu sou pecador, minha esposa é pecadora, o seu esposo, a sua esposa, seus filhos são pecadores, e nós, como pecadores, produzimos pecado. E muitas das vezes nós queremos um comportamento muito santo um do outro, exigindo uma perfeição que nós não temos.
mas nós podemos melhorar a cada dia, né? Se há alguma intriga, tristeza produzido por esse pecado que nós herdamos dos nossos pais, né, desde a criação, e esse pecado ele produz o que? Dificuldade no relacionamento, né? Ele produz egoísmo, orgulho, né? E isso afeta os relacionamentos interpessoais, seja entre esposa e esposa, entre pais e filhos, entre filhos e pais, e também no nosso cotidiano. A palavra de Deus coloca para nós, principalmente no quesito família, que há esperança para uma solução dessa dificuldade. Basta que nós não demos ouvido ao que a sociedade diz, mas assumamos as nossas responsabilidades, os nossos erros, confessemos os nossos erros a Deus e peçamos perdão a Deus e à pessoa a quem nós ofendemos, principalmente quem está mais próximo, o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. É isso que Deus quer. Às vezes a gente ouve vozes do mundo, assim como o primeiro casal ouviu uma voz diferente, uma voz estranha, para confundi-los e desviá-los da voz de Deus e da sua vontade. Não dê ouvido à voz do mundo, não dê ouvido a pessoas que não têm o conhecimento e a intimidade que você tem com Deus. A voz que temos que ouvir é a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é visível, palpável, quando você lê a sua palavra, quando você manuseia a sua palavra, quando você extrai da palavra de Deus aquilo que vai te dar o conhecimento e a condição necessária para você ser vitorioso. É o pão que nos alimenta, que nos dá sustento, que fortalece a nossa alma, que fortalece os nossos relacionamentos, que fortalece a nossa fé e que nos permite reconhecer que erramos, que somos falhos, que somos pecadores, que nos mostra a direção para a saída da nossa dificuldade, nos mostra o caminho para o perdão, para a harmonia, para a felicidade, para que haja paz na nossa família. Portanto, embora sejamos pecadores, né, mas ainda assim podemos produzir harmonia, paz, a partir do momento que reconheçamos o nosso erro, peçamos perdão a Deus e também às pessoas, principalmente a nossa esposa, a quem ofendemos, a quem maltratamos. Que o Senhor Deus possa continuar nos abençoando a você, abençoando a sua família, os seus filhos, né, ainda recolhidos, estamos já próximos de sair dessa quarentena, mas nesse papo família, a gente possa pensar sobre isso. Talvez nós estamos sendo muito exigentes, cobrando coisas que talvez o meu esposo, a minha esposa ou o meu filho não vai poder me dar, não vai poder nos dar, porque nós erramos. Mas nós estamos melhorando, né? Por meio da graça, do amor e da presença do Espírito Santo na nossa vida, nos alimentando da sua palavra, nós vamos melhorando. Então, essa busca pela melhora, essa busca pela verdade, esse reconhecimento, né, Deus se agrada e a graça dele é infinita. Essa é a boa notícia, né? A graça dele é incomensurável. E há esperança para todos nós, para todos os casais, para todas as famílias. Creia nisso, tá? E eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pelo teu amor, que apesar de sermos falhos e pecadores, o Senhor providencia a remissão dos pecados, quando prometeu lá no Gênesis, em 3,15, o Pai, que da herança descendente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse um que veio é o Senhor Jesus, é seu Filho. E nós o recebemos, e nós o aceitamos. E hoje somos agraciados com a presença do teu Santo Espírito na nossa vida.
E por isso eu tenho certeza, absoluta convicção, de que o Senhor está tirando do nosso coração todo o pecado, toda a tristeza, toda a maledicência, toda a arrogância, toda a violência, toda a falta de amor, toda a insensibilidade, e colocando paz, harmonia, amor, perdão, cumplicidade nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias. Eu te agradeço por isso. Apesar de nós, mas o Senhor tem sido um Deus maravilhoso e gracioso e tem nos dado a felicidade, a bênção de sermos seus filhos. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. É importante a sua sugestão também para outros temas que nós possamos bater papo aqui, conversar a respeito de como sermos melhores a cada dia. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.